Só deixa eu apresentar ela e dizer o que ela vai fazer hoje de tarde. Todos nós, ninguém conhece, né? Todos nós temos raízes. Todos nós temos raízes. Ontem o Davi Chaves falou disso. Que se nós estamos, o piso que nós estamos é o teto que alguém construiu. E nós temos pessoas que construíram esse piso que hoje nós pisamos muito bem. E são as nossas raízes. E nós cremos que nessa conferência Submersos, onde Deus está construindo algo em você maravilhoso, para depois você sair daqui e dar para alguém, nós também precisamos entender quais são as nossas raízes. E a Fernanda Mello, para quem não conhece, ela é neta do nosso fundador da Obra Brasil para Cristo, Manuel de Mello, e filha do pastor Paulo Lutero de Mello. E ninguém melhor para falar das nossas raízes do que a raiz. Um pedaço da raiz, da nossa raiz. E é com muita alegria, e eu queria pedir para você mais um aplauso ao Senhor. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. E vamos receber a Fernanda Mello. E vamos ser abençoados. É 15 ou 20? 20, tá bom, obrigada. Pro Senhor, amém? Pro Senhor, amém. Pode sentar, gente. Na verdade vai ser mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, mas quando o César conversou comigo para falar, Fê, conta um pouquinho da história da nossa obra para esses jovens, eu falei, eu não posso só contar uma história, porque a gente às vezes não consegue se relacionar com ela. Então eu vou contar para vocês a história da obra e falar onde vocês se encaixam dentro dela. E hoje nós aprendemos sobre ter o discernimento de quem nós somos em Deus. E foi uma mensagem muito abençoadora. E em 1929, nasceu em Palmares, em Pernambuco, um homem chamado Manuel de Mello, meu avô, que ele tinha o discernimento de quem era em Deus. E a vida dele com Deus começou muito cedo. Começou quando talvez você e eu, a gente não tinha nem ideia de que a gente já podia ter uma íntima experiência como ele teve. Aos 6 anos de idade, ele teve uma visão. E na visão dele, ele como criança, ele não conseguia entender muito bem. Ele estava num lugar distante, num lugar que ele nunca tinha visto, no meio de multidões. E ele estava em cima de um altar, pregando e falando. E para uma criança, eu acho que isso deve ter sido visto como apenas um sonho ou como um desejo. Mas naquela época, ele já tinha o discernimento de quem ele era, e eu acho que isso corre meio forte na família, uma personalidadezinha um pouco forte. E ele já sabia que aquilo não era só dele, não era só um sonho de criança. Com 9 anos de idade, ele foi batizado com dons de língua no Espírito Santo. E aí foi quando ele falou, acho que o que eu tive com 6 anos não foi só brincadeira. Ele cresceu, casou com a minha avó, Ruth Mello, vieram para São Paulo. Já no navio ele veio pregando para todo mundo. Aquele homem, quem o conheceu sabe que ele era um baixinho. Eu vou falar arretado, mas ele não era baiano, mas aquele homem era quente. Quem é da Bahia aí, de Pernambuco, licença, eu vou falar arretado, tá bom? E ele veio para São Paulo, foi pregando para todo mundo no navio, e ele veio com raízes da Igreja Assembleia de Deus. E quando ele chegou em São Paulo, ele conheceu um grupo de missionários da Quadrangular, que estavam fazendo o movimento nacional de evangelização aqui no Brasil. Eram todos missionários americanos. E ele é uma pessoa muito simples, ele cresceu na roça, ele não teve estudo, ele colhia cana, ele colhia algodão, a família dele toda muito pobre. Quando chegou em São Paulo, ele se aperfeiçoou, virou mestre de obras e cuidava de tudo isso aqui em São Paulo também. Mas nunca deixou de procurar os altares para louvar, para adorar e para exercer o dom que Deus tinha lhe dado. E aí, em 1955, gente, eu tô lendo, porque imagina a responsa de eu falar uma data errada do meu próprio avô. Aí não ia ficar muito bom para mim, né? Em 1955 nasceu o que foi o Movimento Brasil para Cristo. Aí a gente começa a se encaixar. Em 1955 ele chamou cerca de 40 homens na cozinha da casa dele e revelou para esses 40 homens qual era a visão que ele tinha tido quando pequeno e tudo aquilo que o Senhor tinha revelado para ele ao longo do tempo. É aí que a gente vê que ele foi um homem diferenciado.
Muitas vezes, quando eu e você, a gente tem uma visão, a gente tem uma vontade, a gente faz o quê? Pega pra gente. Manuel de Melo sabia que se era o movimento Brasil para Cristo, ele não conseguiria se dividir em todos os estados sozinhos. Ele precisaria de homens e mulheres abençoados do lado dele, que iam fazer o nome dessa obra se espalhar. E aí, foi nascendo um movimento. Até então, a igreja chamava Igreja de Jesus Betel. Só que como o movimento cresceu muito, não teve jeito. O nome da igreja se tornou Brasil para Cristo. E uma sequência de fatos fizeram com que a nossa obra crescesse absurdamente. Inclusive, ele começou com praças públicas, cultos em praças, aluguel de tendas. Ele alugava galerias no centro de São Paulo e atendia as pessoas lá com uma série de obreiros, fazia orações. Enfim, o nome dele e da Brasil para Cristo foi sendo disseminado. Até que um dia a Rádio Tupi de São Paulo, que se a gente fosse comparar com os dias de hoje de televisão, seria uma Globo. A Rádio Tupi de São Paulo chamou, quem é esse tal de Manuel de Melo? O que ele fica falando desse Jesus? Esse cara é mó curandeiro, vamos ver qual é a dele. E chamou ele na Rádio Tupi de São Paulo. Bom, resultado, ele fez sucesso entre os apresentadores, porque ele chegou lá brincando com todo mundo, falando de Jesus, e ele acabou ganhando 13 minutos diários todos os dias para falar de Jesus às 6h30 da manhã. Isso criou em nós todos da Brasil para Cristo um DNA muito diferenciado. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já ouviram o nome A Voz do Brasil para Cristo. Foi o primeiro programa de rádio da nossa obra, na época com o missionário Manuel de Melo, já cantando Desperta Brasil, que eu não vou cantar aqui, porque cantar depois desse grupo, gente, sem chance. Não, mas aí vocês têm que cantar comigo, então. Desperta, Brasil, Brasil. Aí chega. E aí começou, então, o movimento da Brasil para Cristo na rádio. E isso fez o quê? Ele já tinha chamado aqueles 40 líderes. A rádio pegava no Brasil inteiro, e inclusive em cidades que faziam borda com o país, na Argentina, Uruguai e outros países. Ou seja, o nome começou a estourar. E aí foi que, em meio a tudo isso, ele falou, eu não consigo mais ficar em pequenas tendas, pequenas salas atendendo pessoas. E ele começou a alugar grandes tabernáculos, começou a alugar grandes auditórios, começou a alugar cinemas e começou a pregar. Só que vocês imaginam que, como nós já sabemos, em qualquer lugar do mundo onde tem um cristão que se levanta para falar de Deus e ainda levanta com ele outros líderes para espalhar pelo Brasil, como isso não teve uma repercussão negativa. O quanto de perseguição ele não sofreu. E ele sofreu muita perseguição. Inclusive, um dos tabernáculos que ele havia levantado aqui na Zona Leste foi derrubado pelo então prefeito de São Paulo. Porque o prefeito de São Paulo deu o mesmo terreno para a igreja evangélica e para a igreja católica. Meu avô foi, construiu o tabernáculo, a gente ficou feliz da vida. Eu ainda não estava viva, tá, gente? E aí, o que aconteceu? Os católicos falaram, esse terreno também é nosso. A gente também quer um pedacinho disso. E aí foram o quê? Mandaram derrubar. Quando foi de madrugada, ligaram para a casa dele. E aí tem uma frase famosa que dizem que ele falou quando estava perto dele. Quando ele chegou e ele viu tudo no chão, ele pegou uma pedra e disse, destas pedras eu construirei o maior templo evangélico do mundo. E aí a história continua. E hoje, quem de vocês passa pelo bairro da Pompeia, vê ali a igreja em frente ao Shopping Bourbon, e na época, em 1 de julho, que eu não vou falar errado, de 79, foi inaugurado o grande templo do Brasil para Cristo na Pompeia, que foi, até então, e por muitos anos, o maior templo evangélico do mundo. Um homem que não tinha conhecimento, um homem que trabalhou na roça, um homem que era pobre, um homem que o próprio pai, em toda a sua infância, nem apoiava muito seu ministério, porque queria batizar ele na igreja católica. Mas esse homem, ele acreditou naquilo que o Senhor deu para ele. Esse homem, ele aprendeu que ele tinha que ter um discernimento sobre quem ele era em Deus. E ele soube. Ele olhou para ele mesmo e falou, eu sou servo, mas eu sou servo dele para ser usado para eles. E isso tem que continuar.
Então, o missionário ele começou, além de construir o grande templo na Pompeia, ele também começou a fazer grandes concentrações no estádio do Pacaembu, do Ibirapuera, na Praça da Sé, mas que não impediram que ele viajasse. Ele tinha uma regra de viajar para todos os estados do país, pelo menos 2 vezes por ano e semanalmente para o interior. E isso fez com que ele conhecesse muitas pessoas e muitos nomes que para nós hoje, são nomes muito, muito, muito familiares. Inclusive, no Rio Grande do Sul, ele teve um grande amigo, que inclusive no livro que conta a vida e a obra de missionário Manuel de Melo, fala sobre um amigo e confidente, reverendo Olavo Nunes, que foi a pessoa escolhida para levar o Brasil para Cristo para o Rio Grande do Sul, que também é avô do nosso pastor César. Então, ele foi levantando pessoas, ele foi levantando obreiros, ele foi levantando pastores, ele foi levantando pessoas que estavam disponíveis para serem usadas. Pastor Bergamin, pastor Orlando Silva e entre outros, nessa época, garotos já começaram a ser treinados porque ele sabia que aquela obra não era dele, aquela obra era do Senhor. Então, para mim, é uma responsabilidade, César, vir aqui e falar sobre meu avô, com que isso não pareça que eu estou querendo aparecer, com que isso não pareça que a minha família, a gente quer ser só a gente. Mas o que eu vim aqui para falar hoje para vocês é: aos 26 anos de idade, meu pai assumiu o grande templo do Brasil para Cristo na Pompeia. Hoje, com 26 anos de idade, eu estou falando aqui no Submersos. Quem de vocês aqui tem 26 anos? Levanta a mão. Está na hora de vocês fazerem alguma coisa grande nessa geração. Quem de vocês aqui já passou dos 26? Levanta a mão. Bora correr para a gente também marcar as nossas gerações. E quem aqui ainda vai fazer 26? Vocês também. Tem uma grande influência. Essa é a maioria, hein? Essa é a maioria. Na minha família, a gente brinca que com 26 anos de idade, algo grande sempre acontece. Manda meu marido, Senhor. Não, brincadeira. Eu tinha que fazer uma propaganda, eu não ia sair daqui sem falar isso, né, gente? Ai, meu Deus, tá na internet. Pai, é brincadeira, eu tô super bem solteira, pai. Mas, enfim, gente, o que eu queria falar para vocês hoje, e eu amei a palavra que nós tivemos de manhã, porque ela encaixou com tudo aquilo que eu fui dormir pensando que eu ia falar hoje aqui. E quando você falou exatamente sobre não ficarmos obesos em Cristo, porque Ele nos escolheu, e Ele vai nos dando, Ele vai nos dando, Ele vai nos transbordando, e aí a gente quer espalhar a visão. E aí a gente tem que saber quem a gente é em Cristo, porque se eu não sei a quem eu sou, se eu não sei quem Ele é, como que eu vou espalhar para o mundo a visão que Ele tem sobre mim e a visão que eu tenho sobre Ele? Então, a gente, nessa tarde, a única coisa que eu queria dizer para vocês é: em 1929 nasceu um homem chamado Manuel de Melo. Ele foi um pernambucano arretado que não teve medo da visão que foi dada. Ele foi um pernambucano audacioso, que mesmo sem saber falar o português corretamente, ele pegava esse microfone e na frente dele sentava o presidente Juscelino Kubitschek e ele pregava sem ter vergonha alguma. E nessa tarde, talvez Deus esteja falando com alguns de vocês. Chega de vergonha. Chega de ter medo. Porque às vezes a gente fica pensando: ai, mas acontece com ele, acontece com fulano, acontece com ciclano, mas não acontece comigo. Acontece com você. Se você deixar que tudo isso que você está vivendo aqui não seja somente um evento, mas que você possa ficar submerso nisso para o resto do ano, para o resto da sua vida, para o resto das pessoas que passarem no seu caminho e você vai falar: eu sou assim todos os dias. Porque em todos os dias da minha vida eu me lembro, eu tenho discernimento de quem eu sou em Cristo Jesus. E talvez as minhas limitações, elas podem definir para o mundo quem eu sou. Mas as minhas limitações, elas mostram o quão grande Cristo é na minha vida e me faz ser muito mais do que um dia eu podia imaginar. Então, nessa tarde, eu quero sim que vocês saibam que a obra de vocês tem raiz, que a obra de vocês tem história, que a obra de vocês tem homens e mulheres que abriram mão de muito, que abriram mão de tempo com sua família, que abriram mão de dinheiro, que poderiam curtir a sua vida, viajar, coisas que eu e você, a gente ama tanto. Homens e mulheres, como eu olho aqui para o pastor Isaías, uma das pessoas que eu mais admiro, e eu falo: caramba, uma pessoa íntegra, uma pessoa que está aqui com a sua família, que está se dedicando para a obra. E Deus pode estar levantando você hoje.
Hoje você já não recebeu uma oração sobre isso, você recebeu várias. Mas não deixe que isso seja um fogo de congresso, um fogo de conferência. Isso é para você se submergir no poder do Espírito e isso ficar eternamente na sua vida. Que você saiba que sim, nós temos história, mas com vocês nós temos futuro. A Brasil para Cristo não acabou, não vai acabar. Porque eu tô aqui. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Glória a Deus pela vida de vocês. Um prazer poder compartilhar um pouquinho da história da minha família com cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Somos todos muito alegres de poder estar aqui. E é isso, pessoal. Não vamos parar. Estamos submersos em Cristo, não por um feriado, por toda a nossa vida. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Eu não poderia deixar de dar um testemunho que abençoou muito minha vida alguns anos atrás. Nós tínhamos aqui um trabalho e fizemos um convite a um pastor chamado Ariovaldo Ramos. E quando ele chegou, era um trabalho pela manhã, eu estava com os obreiros da igreja, nós estávamos tomando café. E aí ele chegou e se assentou na mesa que eu estava e começamos a conversar. Em determinado momento ele perguntou para mim: Pastor Isaías, como está a obra do Brasil para Cristo? Naquele tempo, naquele momento era o pastor Ivan que estava como presidente, a primeira gestão do pastor Ivan Nunes. E eu disse para ele: olha, pastor Ariovaldo, está muito bem, estamos caminhando, a igreja ela está vivendo um momento de muita paz, harmonia, a igreja ela está realmente bem segura, aquelas grandes dificuldades que tínhamos no passado, o Senhor nos fez romper, então hoje nós estamos caminhando. Aí ele começou a falar para mim, disse: olha, eu não tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente o ministério do missionário Manuel de Melo. Eu já estava no Senhor, era muito jovem, ouvia falar. Eu não acompanhei com detalhes, mas eu ouvi o que Deus fez através do missionário Manuel de Melo. E aí ele falou algo que realmente marcou a minha vida. Eu já tive até a oportunidade de compartilhar com o pastor Orlando, com o pastor Bergamin, a respeito da afirmação do pastor Ariovaldo. Ele disse assim: olha, vou te fazer uma pergunta. Você já viu alguma mesa branca, autoespiritismo, em uma comunidade, em uma favela? Você já viu? Você já soube que no meio de uma favela se reuniam ali pessoas do autoespiritismo? Eu disse: realmente, eu nunca vi, nunca ouvi falar. O que nós vemos muitas vezes são terreiros de macumba, mas mesa branca, autoespiritismo, eu nunca vi. Ele disse: eu quero te falar uma coisa que talvez vocês do Brasil para Cristo não tenham a dimensão e talvez nem honrem o missionário Manuel de Melo como ele deveria, porque vocês não sabem com certeza quem foi o missionário Manuel de Melo. Ele disse: eu estudei, pesquisei e cheguei à seguinte conclusão, que a igreja no Brasil, ela pode ser marcada, definida da seguinte forma: antes de Manuel de Melo, depois de Manuel de Melo. A igreja no Brasil, ela tem uma marca, e essa marca é o missionário Manuel de Melo. Ele disse: por que eu te falei a respeito do autoespiritismo? Por ser o autoespiritismo uma religião, né? Uma reunião onde as pessoas que se reúnem são mais intelectualizadas, são pessoas da elite da sociedade, é praticamente impossível elas irem para o meio de uma favela.
O Manuel de Melo, Deus usou para fazer o que no Brasil? A igreja antes do Manuel de Melo era uma igreja elitizada. O evangelho não alcançava, não chegava nas pessoas. Era um grupo, e aí ele começou a citar as denominações daquela época, segundo a pesquisa dele. Então o evangelho era uma religião vinda, né, de outro país, mas que quando chegou no Brasil, ficou no meio de uma elite. Ela não desceu, não chegou para o povo em geral. Quando Deus levantou o Manuel de Melo, o Senhor mudou isso. O evangelho, ele começou a chegar a todos os níveis da sociedade. Aquilo que era impossível, um cinema, a rádio, uma praça pública, as grandes concentrações, os grandes ajuntamentos, né? O povo se movendo, e o evangelho chegando na casa dos mais humildes. Isto aconteceu através do ministério do missionário Manuel de Melo. Quando ele falou isso para mim, eu fiquei muito emocionado. Fiquei grato a Deus por fazer parte desta denominação, desta obra. E hoje aqui, na nossa igreja, todas as pessoas que nos procuram para congregar conosco, todas as pessoas que recebem a Cristo aqui, antes de se tornarem membros da igreja, precisam conhecer a história do missionário Manuel de Melo. Precisam conhecer a história do pastor Orlando Silva, a história da nossa denominação. Porque, pela graça e pela bondade de Deus, nós fazemos parte de uma denominação que tem uma história tão poderosa, que mudou a história desse país. O missionário Manuel de Melo, eu lembro, quando ele saiu na capa da revista Veja. Você sabe o que é isso? Hoje se sai por vários escândalos, mas quando ele saiu, ele tinha na mão a palavra de Deus, e até hoje eu lembro da manchete, era: os pentecostais avançam. Então, a igreja, ela foi transformada. A igreja, como corpo de Cristo, teve um marco antes de Manuel de Melo e depois de Manuel de Melo. E pela misericórdia de Deus, hoje, eu e você fazemos parte desta denominação. Pela misericórdia de Deus, fazemos parte desta linda, desta bela história, que o nosso líder, me lembro uma vez que a irmã Ruth estava na minha casa lá em Marília, e depois da janta a gente sugou para ela contar as histórias e tal. E ela dizia assim: pastor Isaías, não havia internet, não havia esses meios de comunicação. E eu perguntei, irmã Ruth, como que se juntava aquela multidão? Ela disse, olha, era incrível, quando eu e o missionário chegávamos, já estava lá a multidão se comunicava, Deus operava tantos milagres e tantas maravilhas, que o povo falava um para o outro, olha, ele vai estar em tal lugar, vai ter uma reunião. Quando chegávamos, o estádio já estava lotado, o cinema já estava lotado. Deus, e ela disse, olha, o missionário Manuel de Melo foi preso 27 vezes. Então, é maravilhoso hoje, Fernanda, você estar aqui. Como eu fiquei feliz de saber que você, a filha, sua mãe, viriam aqui, estar conosco. É muito honroso. E eu fico feliz porque amanhã, na Santa Ceia, né, eu acredito que boa parte da igreja vai estar aqui. E eu quero que vocês estejam aqui, para a igreja saber, conhecer vocês, porque isso é muito honroso, é muito valioso. Eu me sinto grato a Deus por esse momento, e quero orar
agora louvando a Deus pela sua vida, pela vida do seu pai, que alguns anos atrás começou, e eu tive a oportunidade de ouvir como ele começou os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E eu já fui convidado, falei com ele, alguns anos atrás, eu fui convidado para levar essa visão para a Colômbia. Hoje, Assembleia de Deus na Colômbia, juntamente com o pastor Luciano e alguns pastores, levamos. E hoje na Colômbia, uma parte da Colômbia, os irmãos, e o pastor esteve aqui esse ano, agora em janeiro, e disse: pastor Isaías, eu gostaria de dar um abraço no pastor Paulo Lutero, porque o que Deus tem feito lá em nossa cidade, na nossa região, no nosso campo, eu tenho uma placa hoje, né, no meu gabinete, que ele mandou para mim, quer dizer, que ele me entregou lá na Colômbia, agradecido a Deus pelo que o Senhor fez. Então, nós queremos honrar ao Senhor nesta tarde, agradecendo a Deus pela sua família, que tanto nos abençoou e tem nos abençoado. Por favor, você pode ficar de pé? Pois não, pastor. Pastor, eu gostaria que, depois dessa oração, o senhor fizesse uma segunda oração. E já estava esse momento no nosso coração, e eu creio que Deus preparou agora. O ano passado, a gente teve um momento na Semana Brasil para Cristo, onde o pastor Jeremias Pereira, eu lembro que estava toda a liderança da obra sentada na frente assim. Aí ele estava pregando, mas teve um momento que foi diferente. E ele se virou para nós assim, eu me incluo, né? E disse assim: gente, eu gostaria tanto de conhecer uma igreja séria e aprender com essa igreja sobre milagres e maravilhas. Ele falou: e vocês têm isso. Vocês não precisam de outro DNA. Deus já deu esse a vocês. O que é que está acontecendo? Aquilo entrou no meu coração assim como uma faca. Eu falei: Senhor, o que é isso? Né? E eu entendo, pastor, que esse é o ambiente que Deus preparou para que isso seja ativado nessa geração. A palavra nos diz em Lucas capítulo 4, que Jesus ele estava cheio do Espírito. E no poder do Espírito ele saiu para curar. E não pôde fazer muitos sinais e maravilhas porque ele não foi honrado. E porque não havia fé naquele lugar. E eu entendo que nesse ambiente aqui, já existia fé. E Deus trouxe esse momento para que houvesse a honra necessária. Para que fosse liberada sobre essa geração o que a gente precisa. Para que Deus ative. A gente sabe que Deus não vai levantar outro missionário Manuel de Melo. Mas Ele quer ativar o DNA que Ele já pôs nessa igreja. E eu entendo que Ele escolheu esse momento, eu não consigo explicar porquê. Então eu gostaria que depois dessa oração que o Senhor vai fazer pela família, o Senhor orasse por nós. Né? E aí, aquele que entender que precisa de Deus disso, que viesse receber essa oração do Senhor aqui. E eu creio que Deus escolheu o Senhor para esse tempo aqui. O Senhor foi, né, empoderado pelo Conselho Nacional em nome do presidente. Então, é contigo mesmo. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer isso. Em nome de Jesus. O último testemunho, eu faço parte de um grupo de pastores que se reúne uma vez por ano. Cada ano é num estado. Esse ano vai ser em Minas Gerais, vai ser em Belo Horizonte. São pastores que pastoreiam igreja acima de 2.000 membros. Né? Então, existem pastores como o pastor Márcio Valadão, com mais de 50.000 membros. Vários pastores, do Brasil todo. E eu lembro que no meu crachá, um dia eu estava com um crachá, e um pastor olhou e veio e falou: o Senhor do Brasil para Cristo? Eu falei: pela graça, pela bondade de Deus. Ele falou: olha, eu estou tão feliz de te conhecer, porque o que eu trago no meu coração do que Deus fez, através do missionário Manuel de Melo, como Deus abençoou vocês,
como que vocês receberam esta graça de Deus como igreja, né? Uma igreja tão poderosa. E algo forte, Fernanda, também na minha família, que marcou o meu sogro, o pastor Eugênio, hoje já jubilado, 86 anos. Ele estava chegando o evangelho quando o missionário Manuel de Melo estava como diácono, sendo excluído do Belém. Ele era novo. E ele disse, já falou isso para o pastor Bergamin, já falou isso para o pastor Orlando, que ele estava numa vigília, e no meio da vigília, Deus levanta uma irmã, ele tem o nome, né, ele fala o nome desta irmã, e Deus levantou e disse, se este povo que aqui está, não me glorificar, eu vou levantar outro povo. E ele disse, Isaías, olha, questão de dias, o Senhor levantou o Brasil para Cristo. Então ele sempre diz isso para mim, eu tenho certeza que a igreja, o Brasil para Cristo, é uma igreja de Deus. Então nesta tarde, nós vamos orar, e nós queremos que Deus ouça a nossa palavra de gratidão, pela família, pela vida desta família, que tem, de geração em geração, abençoado esta nação, abençoado esta igreja. Você pode estender as suas mãos agora, em direção a Fernanda, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela presença da Fernanda aqui. A presença dela traz ao nosso coração motivos para te louvar, para te agradecer, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e continuará fazendo no meio do teu povo e no meio desta nação. Eu quero te louvar, Senhor, pela família Melo, porque o Senhor os escolheu, porque o Senhor derramou sobre eles esta unção, e como membros deste corpo, nós reconhecemos isto, e nós te louvamos por isso, pela vida desta família tão preciosa, que através dos anos, o Senhor tem usado com graça. Não são poucas as lutas, as dificuldades, as adversidades, não são poucas. Mas em todas estas coisas, em todas as provações, o Senhor tem preservado esta família. E para nós, neste seminário, neste congresso, o Senhor preparou, ó Deus, estava no teu coração, de ter conosco aqui a Fernanda, ontem a sua mãe. Ó Deus, isto prova que o teu olhar de compaixão e misericórdia permanece sobre nós. Por isso eu quero que o Senhor ouça, que o Senhor receba, que o Senhor se alegre, pela gratidão que temos, de tirar aquele homem tão simples, daquela cidade tão pequena, do interior do Pernambuco, e trazer para esta grande metrópole, e revolucionar a tua igreja neste país. E nós temos conosco nesta tarde, Pai, a Fernanda. Muito obrigado por tamanha bênção, favor e graça. Nós honramos o teu nome neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por tamanha graça derramada sobre nós, sobre os nossos corações, para nesta tarde te darmos esta palavra de louvor. E eu peço, sobre a vida da Fernanda, o Senhor vem trabalhando tanto na vida dela, e será tão honroso para nós. Ó Deus, como será maravilhoso participar, ó Deus, do que o Senhor está trabalhando, preparando
para a vida da Fernanda. Assim como tivemos a oportunidade de participar de reuniões onde o Senhor usou tão grandemente o missionário Manuel de Melo. Nesta tarde eu te peço, Senhor, guarda a mente da Fernanda, guarda o seu coração, para aquilo que está preparado segundo a tua boa vontade, se cumpra na vida da tua filha, para a glória do teu nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Está feito. Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada. Glória a Deus. Vamos orar com o outro propósito que Deus colocou no coração do pastor Luciano. Que o Senhor nos levante nesta geração, e vocês, bem mais jovens do que eu, vão dar certamente continuidade a esta igreja tão preciosa, tão valiosa, como o nosso presidente, pastor Bergamin. Ele sempre conta o testemunho, pode vir chegando, que um dia ele estava com tanta aflição, tantas lutas, e ele foi pregar numa igreja que era num morro, no meio de uma favela, chovendo demais, demais. Foi pregar, ele achava que ia ter um grupo pequeno de pessoas. Quando ele chegou lá, a igreja estava lotada, e ele pregou a palavra, só ele sabia como ele estava. E quando ele terminou, ele se assentou, ele tirou o lenço, começou a se enxugar, o pastor começou a orar depois da palavra. Ele estava tão desanimado, as lutas estavam tão intensas, e ele disse, em várias reuniões ele disse: pastores, eu não vi quem foi, eu procurei e não vi, mas veio alguém, pôs a mão no meu ombro e falou o meu ouvido, para que eu não desistisse, para que eu não olhasse para trás. E ele disse: esta igreja, ela é a minha igreja. Não desista. Esta igreja é a minha igreja. Então, pela graça, hoje nós fazemos parte desta igreja. E eu quero orar por vocês nesta tarde. E vamos nos derramar diante do Senhor, para tudo que Ele certamente tem para fazer em nós e através de nós. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Chegamos até aqui e reconhecemos a Tua graça. Sabemos que os Teus pensamentos são mais elevados do que o nosso. Nós somos homens. Tu és Deus. Tu és a pedra. Tu és a pedra da esquina, aonde a tua igreja está edificada. Foi o Senhor que levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens para a edificação da tua igreja. Nesta tarde eu oro, Senhor, que está a tua igreja, esta liderança tão jovem, que nos esses dias maus, o Senhor tem preservado esta juventude. O Senhor tem guardado, livrado, mantido na tua presença. Tudo que temos recebido aqui, Senhor, é tão profundo, tão valioso. Por isso, neste momento eu peço, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos formou assim. O Senhor nos estabeleceu assim. O Senhor derramou sobre nós esta unção.
Foi o Senhor que decidiu entregar a nós este chamado, este ministério, esta vocação. E nesta tarde, Senhor, nós temos a oportunidade de nos lançarmos, ó Deus, de nos derramarmos na Tua presença. E te pedir, enche-nos outra vez. Enche-nos. Faz, Senhor, para a glória do Teu nome. Usa, Senhor, de forma poderosa este moço, esta moça, este irmão, esta irmã. Coopera conosco, Senhor. Coopera com sinais e maravilhas. Coopera conosco. Mostra mais uma vez a Tua graça, o Teu favor, pois o Senhor não mudou. Nunca o Senhor irá mudar. O Senhor foi ontem, o Senhor é hoje, para sempre o Senhor reinará. Por isso, Senhor, nesta tarde eu te peço, em nome de Jesus, segundo a Tua graça e bondade, derrama sobre nós tamanha unção e ousadia, porque o Senhor já mostrou, usando a vida do missionário Manuel de Melo, ó Deus, em momentos terríveis, em situações tão adversas, mas o Senhor deu ousadia, o Senhor manifestou em glória, com favor, o Senhor estendeu as mãos e curou os enfermos, libertou os oprimidos, o Senhor resgatou aqueles que estavam escravizados pelo diabo. Por isso, nesta geração, não permita, Senhor, que passemos, ó Deus, nas sombras. Não, Senhor, coloca a Tua igreja aonde o Senhor quer e usa a Tua igreja como o Senhor quer, como o Senhor pode, como o Senhor, só o Senhor tem poder. Usa na cidade, ó Deus, nas grandes cidades, nas pequenas, nos bairros, usa, ó Deus, para a glória do Teu nome, para que o Teu santo nome, que está acima de todo nome, continue sendo louvado. Ó Deus, que esta nação, ela possa reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Aqui estão vidas entregues nas Tuas mãos, como o Senhor chamou uma criança de 6 anos. Aqui estão vidas, ó Deus, para serem usadas por Ti. Por isso, em nome de Jesus, faz isto, faz, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu oro e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além, muito além, além do que nós estamos pensando. Por isso, nesta tarde, o derramar da Tua graça e do Teu favor, nós sabemos, é real. Tu és fiel. Tu és fiel. A Tua palavra, Tu és fiel. Muito obrigado, Deus, por esta bênção. Eu oro
Em nome do Senhor Jesus. Fogo Amém. de Deus. Glória a Deus. Vamos